Bom, outro ponto que a gente precisa levar em consideração é que se esse quadro foi agudo ou crônico, lembrando, pessoal, que a gente fica um pouco na dependência, né, do que o tutor vai nos informar. Se esse gato tem acesso à rua, isso já ajuda a gente a pensar na possibilidade de, se esse animal tem acesso à rua, eu já aumento o meu risco de doenças infecciosas. Perguntar da onde esse animal veio, então muitas vezes hoje ele não tem acesso à rua, mas foi um gato adotado da rua, foi um gato adotado de abrigo, né? Sempre perguntar se já foi testado para as retroviroses, isso a velha frase, mas sempre muito pertinente que miou testou, então a gente precisa saber, né, o status desse gato. E se ele tem um histórico de remoção de alguma neoplasia, principalmente pensando aí, já fez uma cirurgia para tumor de mama, e aí essa gata vem de espineica, eu tenho que pensar, já que gatas fazem muita metástase pulmonar de tumor de mama, e muitas vezes essas metástases elas tendem a ser efusivas. Né? Se tem algum histórico de cardiopatia, se toma alguma medicação ou tem um diagnóstico de cardiomiopatia hipertrófica, ok? No exame físico, a gente também vai ter algumas características que vão nos auxiliar sobre essa triagem diagnóstica. Então, quando eu pego, assim, um paciente que, além da dispneia, além da efusão, ele tem síndrome de Horner, a gente já conversou sobre isso. Se eu tenho síndrome de Horner associada à efusão, provavelmente esse gato tem massa, não tem só efusão, porque só efusão não é capaz de levar uma compressão da inervação simpática do globo ocular. Então já é um alerta que eu falo, poxa, se ele tem dispneia e Horner, ele provavelmente tem massa. E tendo massa, eu já vou colocar o linfoma como meu primeiro diferencial, ainda mais se for um gato jovem, FeLV positivo. Síndrome da veia cava cranial, pessoal, eu não vejo muito em gatos, tá? Eu vejo muito mais em cães. Então é algo que aquela face, né, bem edemaciada, eu vejo isso aqui mais em cães do que em gatos. E um outro dado, né, que pode chamar nossa atenção, se esse gato está dispineico, é um gato idoso, tem efusão em massa, e associado a isso ele tem uma dermatite esfoliativa, não esquecer de lembrar dos timomas. Então, aqui mais um gatinho, né? Um gatinho FeLV positivo, de 1 ano de idade, dispineico, que vem para gente com síndrome de Horner. Eu tenho que pensar que, com certeza, o linfoma é o meu primeiro diferencial, né? Então, só efusão não causa Horner, só efusão não leva a compressão da inervação simpática do globo ocular. Então, se eu tenho efeito de massa lá no tórax, para levar Horner, para comprimir a inervação simpática do globo ocular, num gato FeLV positivo de 1 ano, obviamente que linfoma é o nosso principal diferencial. Né? Da mesma forma, se a gente pega gatos, né, que vêm assim, já com sinais clínicos de dermatite esfoliativa, aí, e é um gato idoso, lembrando que timoma é uma doença de gato idoso, aí com certeza timoma vai ser o nosso principal diferencial. Essa semana mesmo a gente vai operar lá na clínica um timoma num gatinho, né, idoso, é uma gatinha, uma fêmea, que tem dermatite esfoliativa. Então, isso é muito importante. Sobre os exames laboratoriais, como que eles vão nos direcionar, né? Em teoria, a presença de hipercalcemia pode nos auxiliar, porque os tumores, eles costumam cursar com hipercalcemia. Qual que é o nosso desafio aqui? Dois motivos. Normalmente, diferentemente dos cães, os gatos não fazem muita hipercalcemia paraneoplásica com linfoma mediastinal. O cão faz em mais de 70% dos casos. O gato não. Tá? Então, a presença de hipercalcemia, para os gatos, ela talvez não ajude tanto. Só que o outro problema que a gente tem é que a hipercalcemia, ela não é exclusiva de linfomas mediastinais. 20% dos timomas também vão cursar com hipercalcemia. Então, não posso fazer a triagem diagnóstica baseado somente nisso, porque apesar, né, dos linfomas em cães terem mais hipercalcemia que os timomas, ambos acontecem. E no caso dos gatos, a gente tem um desafio maior, porque
muitos gatos com linfoma mediastinal não fazem hipercalcemia. A baixa da albumina, leucocitose com desvio intenso, às vezes em caso de piotórax. A questão aí, eventualmente, que a gente vai levar em consideração, né? O gato está febril, está com leucocitose com desvio, tem acesso à rua, às vezes tem lacerações no tórax, a gente pode pensar na possibilidade de briga, eventualmente uma perfuração e eventualmente aí um piotórax, ok? Então, olha como é importante esses dados de resenha anamnese na nossa triagem diagnóstica. A próxima pista, né? Pensando que a gente está brincando de detetive aqui, para encontrar a causa da minha efusão, a próxima pista é a análise de efusão. Então, a gente vai classificar essa efusão em exudato e transudato, mas não é só isso, a gente não para por aí. Então, a gente vai ver se tem células neoplásicas nesse líquido, a dosagem de triglicérides no caso de um diagnóstico de quilotórax, presença de bactérias e neutrófilos nessa efusão em caso de piotórax, as dosagens de globulina em caso de PIF. Então, em algumas situações, essa análise de efusão ela pode até mesmo ser confirmatória da nossa suspeita. Então, começando pela classificação, né, de exudato e transudato, a gente sabe que normalmente quando eu tenho um transudato, eu vou ter ou em virtude da diminuição da pressão oncótica ou aumento da hidrostática. E aí, nesses casos, eu vou pensar se esse paciente não tem uma cardiopatia grave, se não tem uma hipovolemia grave, né, com diminuição aqui da oncótica, na cardiopatia aumento da hidrostática. Então, o fato de eu ter um transudato vai me direcionar mais para essas causas. Já quando eu tenho um exudato, eu vou pensar na possibilidade de aumento de permeabilidade vascular, eu vou pensar em diminuição de drenagem linfática ou eventualmente esfoliação mesmo. E aí já me direciona mais para casos de neoplasia, de PIF, de piotórax, de quilotórax. Então, isso ajuda a gente a direcionar. Então, esse aqui esses que ajudam a gente a fazer, né, os esquemas, mas só para mostrar, né, então, as classificações de transudato, transudato modificado e exudato em relação à concentração de proteína e células nucleadas, e aqui as principais causas. Então, num transudato, não é comum em gato, mas eu vou pensar em cardiomiopatia hipertrófica, hipovolemia ou excesso de fluido, ok? O modificado ele é um pouco menos específico e no exudato a gente vai avaliar se ele é séptico ou não séptico, se ele é quiloso, se ele é neoplásico. Então, será que a gente está diante de uma PIF? Será que a gente está diante de um piotórax, um quilotórax ou de uma neoplasia? Tá? Então, a análise de efusão é muito, muito importante. Então, quando a gente vê aqui, né, se a gente fizer uma coleta e a gente observar isso aqui, a gente já consegue pensar na possibilidade de um quilotórax, né? Parece um quick de morango. Aqui é um líquido extremamente viscoso, que a gente já pensa aí na possibilidade de PIF. Aqui o líquido extremamente transparente ou hemorrágico, né? Que a gente pode pensar aqui no caso bem clarinho nas hipopnemias, aqui no hemorrágico uma cardiopatia, ou às vezes eles também vão vir bem clarinhos. Então a gente tem aqui presença de pus no caso de um piotórax, então tudo isso ajuda a gente a tentar fazer a triagem diagnóstica. Então, pessoal, a presença de células neoplásicas ela vai ajudar a gente a direcionar o diagnóstico, mas não é tão simples assim, tá? Então, cuidado, pessoal. Aqui eu preciso que vocês prestem bastante atenção, que é onde que eu vejo que a gente tem maior problema e a gente precisa muito, muito, muito ficar atento, ok? Então vamos lá. A gente tem a realidade, a análise de efusões epiteliais e linfóides, e elas confundem bastante, ok? Então, realidade epitelial, pessoal. O que que se eu faço uma efusão e vem uma efusão epitelial? Então, o que que eu vou pensar aqui? Qual é a minha realidade? Quais são os meus diagnósticos possíveis? Então,
Numa análise de efusão epitelial, eu vou pensar em carcinomas primários ou metastáticos de pulmão, certo? Principalmente vão ser gatos idosos. Eu vou pensar em timoma. Timoma é um tumor de origem epitelial, ok? A porção neoplásica é epitelial. E eu vou pensar em mesoteliomas. Por que que eu vou pensar em mesoteliomas? Porque o mesotelioma ele pode ser epitelial, epitelioide, ele pode ser sarcomatoide ou ter uma população mista, epitelial e mesenquimal. Tá? Então, se eu venho uma análise de efusão epitelial, eu tenho que pensar em tudo isso. Pessoal, tomem muito cuidado, tá? Eventualmente, prestem bastante atenção, eventualmente, lesões inflamatórias ali naquele tórax podem levar a uma displasia das células mesoteliais e confundir o diagnóstico do patologista com câncer. Aí eu já peguei casos que vieram para mim com o diagnóstico de efusão epitelial neoplásica, e aí eu não encontrava nada em tórax, eu não encontrava massa em pulmão, e aí a gente vai pensar, será que é o mesotelioma, já que o mesotelioma não forma massa, ou é uma confusão diagnóstica? Porque, eventualmente, processos inflamatórios podem levar a uma displasia de células mesoteliais, e essa displasia de células mesoteliais, ela pode confundir o diagnóstico do patologista, ok? E se eu tenho uma efusão linfóide, né? Eu posso pensar no próprio quilotórax, que seria o mais básico, eu vou ter população linfóide ali, mas pensando em câncer, o linfoma mediastinal e o timoma. Ah, Paulo, mas você não disse que o timoma é epitelial? Por que que ele está aparecendo aqui nas linfóides também? Porque por mais que ele seja epitelial, o timo é rico em linfócito. Lembre-se que é lá que o linfócito vai decidir se ele vai ser um linfócito T helper ou um T citotóxico. Então, é muito comum, às vezes, a gente ter mais porção de linfócito do que até de porção epitelial, tá? Então, cuidado, esse é sempre um desafio que a gente vai discutir. Nesse trabalho aqui, né, eles viram uma proporção 51% de linfomas, 41% de carcinomas e só 7% de osso. Com certeza, esses dois são os mais comuns, tá? Então, pessoal, não esqueçam, chegou lá, fez análise de efusão e o patologista escreveu que tem uma população epitelial, eu vou pensar em carcinomas primários de pulmão, eu vou pensar em carcinomas metastáticos, eu vou pensar em mesotelioma, que pode fazer população epitelioide, e eu vou pensar em timoma, que é um tumor epitelial, tá? Então, quando o patologista vê esses clusters, né, esses agregados, eu tenho que pensar em tudo isso. Ah, então, o diagnóstico diferencial de efusão pleural de origem epitelial, ele vai envolver esses quatro que eu falei, e eu deixei aqui uma observação para vocês tomarem cuidado. Os livros não falam isso, mas a gente pega na rotina, né? Que processos reacionais, uma hiperplasia mesotelial, eventualmente vai confundir o diagnóstico com mesotelioma e com carcinomas, ok? Então, muitas vezes a gente vai ter que lançar mão, às vezes, de fazer uma biópsia dessa pleura para fazer a diferenciação. Esse gatinho aqui, pessoal, ele ensina bastante a gente. Então, o Potter é um gatinho de 15 anos, era um gatinho de 15 anos, que chegou para a gente com dispneia, né? Foi tratado primeiramente pela clínica de felinos, além do hospital lá no nosso centro de oncologia. O único lugar que eu atendo fora do hospital é um hospital de gatos, né? Então, esse gatinho eu atendi lá, e esse gatinho com 15 anos, ele chegou com efusão pleural, ele foi estabilizado, drenado, e o patologista colocou, ó, efusão pleural de origem epitelial neoplásica. Bom, o próximo passo era a gente descobrir da onde estava vindo essa efusão. Quando a gente olha o raio-x, vocês conseguem ver que tem esse padrão, que não é um padrão tão nodular, né? Os gatos fazem muita metástase de padrão mais miliar. E aí, pessoal, isso aqui me lembrava mais um padrão metastático. Então, agora faltava eu encontrar aonde que estava vindo esse carcinoma do Potter. Ele não tinha histórico de ter removido nenhuma lesão,
E aí, durante o exame físico, né, apesar de ser um gato macho, eu encontrei um nódulo na mama, tá? Era um nódulo muito, muito pequeno, um nódulo de 0,3 centímetros. E aí eu puncionei esse nódulo mamário e isso aqui é a punção do nódulo mamário. Então, o Potter ele tinha um carcinoma mamário, apesar de ser macho, né, não é impossível, ele tinha um carcinoma mamário e ele fez metástase pulmonar, e a metástase pulmonar levou aí à presença de efusão, e através da efusão a gente descobriu que era uma efusão neoplásica de carcinoma, e aí a gente foi buscar a causa e descobriu que era um carcinoma mamário em macho metastático, tá? Então, isso é muito, muito importante para a gente ficar atento. Já os mesoteliomas, felizmente, eles são muito raros em gato, ok? Então, não vai confundir tanto a gente. Mas o que é importante a gente lembrar é que os mesoteliomas, eles não formam massa. A maioria das vezes, se formar, são lesões muito, muito pequenas ali na parede da cavidade torácica ou da cavidade abdominal. E por que que eles são desafios, né? Então, como eles não formam massa, eles muitas vezes para o patologista diferenciar uma célula mesotelial reativa de uma neoplásica é muito difícil. E para ajudar ainda, né, os mesoteliomas, eles podem ter um componente primariamente epitelioide, então confundindo com carcinoma, podem ter sarcomatoide, então lembrando mais um sarcoma, ou eles podem ter mistos, né? Então, que a gente chama de bifásico. Então, aqui, né, um caso de mesotelioma felino, que aí foi fechado só com a imunohistoquímica, eles são positivos para citoqueratina e vimentina, então eles marcam o epitelial e marcam o mesenquimal, e eles marcam esse WT1, ok? Então, são diagnósticos mais desafiadores. Bom, então, lembre-se, pegou efusão epitelial, vocês vão pensar em carcinomas primários, vocês vão pensar em carcinomas metastáticos, vocês vão pensar em mesotelioma, vocês vão pensar em timoma e vocês vão pensar em processos reacionais confundindo o patologista, ok? Bom, e se essa efusão for de origem linfóide? Então, o que que eu vou pensar? Eu vou pensar em linfoma, vou pensar em timoma, lembrando que o timoma não é um tumor linfóide, ele é um tumor epitelial, mas que tem grande infiltrado de linfócito, então ele acaba esfoliando essa porção linfóide, certo? Eu posso pensar em quilotórax ou algumas pleurites linfoplasmocitárias, tá? Não é tão comum, mas a gente tem que ficar atento. Então, o grande desafio aqui não vai tanto o linfoma como o timoma, eles vão ter a facilidade de mostrar que tem uma massa em mediastino, né? Então isso ajuda a gente a descartar os outros diferenciais. Então, massa e mediastino associado a uma infusão de origem linfóide, esses dois vão ser os nossos diferenciais, tá? Lembrando que eventualmente a efusão vai vir só quilotórax e não esfolia o tumor, tá? Eu comentei com vocês isso lá no início. Então, se eu tenho uma massa e mediastino, faço análise de efusão e vem lá quilotórax, eu não paro aí. O quilotórax é secundário à compressão da massa, ele não é o meu diagnóstico final. E aí, obrigatoriamente, eu tenho que puncionar a massa para saber quem que está comprimindo o ducto torácico a ponto de levar um quilotórax, tá? Então, não esqueçam disso. Bom, como que a gente vai fazer essa diferenciação entre linfomas e timomas baseado aqui na análise citológica? Então, timoma, ele é para ter um componente epitelial maligno. Só que qual que é o problema? Nem sempre esse componente esfolia. Então, às vezes, esfolia só a porção linfóide. Já no linfoma, ele é puramente ele é puramente linfóide, tá? Então, às vezes, a gente consegue já fazer essa diferenciação. Em teoria, pessoal, em teoria, o tamanho dos linfócitos deveria ajudar a gente. Porque se eu estou diante de um linfoma mediastinal, eu sei que linfomas mediastinais são de alto grau. Então, sendo de alto grau, ele deveria ter linfócitos médios a grandes e alto índice mitótico. Isso é do livro. Enquanto que timomas, pessoal, em teoria, o linfócito não é neoplásico, a porção neoplásica é epitelial. Então, em teoria, o linfócito de um aspirado de timoma, ele é para ser um linfócito pequeno.
Mas por que que confunde a gente? Porque eles podem ser linfócitos intermediários. E aí, se eles forem linfócitos intermediários no timoma, eles vão confundir com os linfócitos do linfoma. Por quê? Porque o principal linfoma mediastinal é o linfoblástico. E eu comentei ontem com vocês que o linfoblástico faz célula pequena. Então, há uma sobreposição desses achados na citologia. Tá? Num caso clássico, o linfoma, né, vão ter linfócitos grandes, médios a grandes e o timoma pequenos com porção epitelial. Então, aqui, ó, se o patologista vê lá um cluster, né, um agrupado de células e um monte de linfócito pequeno, ele vai ficar mais confortável em dar um laudo de timoma. Se ele só vê linfócito médio a grande, ele vai ficar confortável em dar um diagnóstico de linfoma. Então, em algumas situações, isso é bem claro. Só que quando eu tenho, por exemplo, só uma população de linfócito intermediário, não tenho porção epitelial para eu chamar de timoma, e o linfócito é intermediário, a gente pode ter sobreposição de achados, tá? Então, às vezes, a análise de efusão ela vai ser bem conclusiva, né? Então, pegue um paciente aqui que veio lá com linfócitos médios a grandes. Então, tem vários linfócitos grandes num gato jovem, FeLV positivo, né? Então, a gente vai conseguir fechar como linfoma na análise, tá? Mas nem sempre o cenário é esse. Estou lutando aqui contra essa tosse há 3 semanas. Então, pessoal, o que que acontece? Se a gente tiver, isso eu estou repetindo, mas é para ficar bem claro, né? Cuidado com efusões linfóides, que pode haver diferença entre análise de efusão e análise da massa. Então, se eu tenho uma massa em mediastino, puncionei e o patologista deu como sugestivo de quilotórax, novamente, não vão parar por aí. Ah, não, não é nada, é só um quilotórax. Poxa, mas o gato tem uma massa em mediastino. Então, o quilotórax, ele é só secundário a essa massa, ele não é o meu problema primário. E aí, obrigatoriamente, eu tenho que puncionar a massa. Às vezes, tem um gato já, sei lá, que é um gato que eu precisei eventualmente sedar ou tranquilizar, já punciona a massa, ok? Então, isso é importante. Então, a análise da, da efusão ela é super importante para a gente fechar diagnóstico. Outra coisa que pode ajudar é a dosagem de triglicérides, né? A gente já viu aqui que normalmente nos quilotórax eu vou ter um acúmulo rico em linfócito, mas ele também vai ter gordura, proteína e tudo mais. Então, o quilotórax ele pode ser idiopático, a gente não encontrar causa, mas eu posso ter um quilotórax traumático, se é um gato que tem acesso à rua, eu posso ter como a gente viu, neoplasias mediastinais comprimindo o ducto torácico e menos comum aí em cardiopatias e dirofilariose, ok? Mas isso aqui acaba sendo menos comum. Então, o diagnóstico de quilotórax é o aumento do triglicérides do líquido em comparação ao sérico, certo? E se não houver como comparar, a gente usa esses valores de referência, mas normalmente eu vou ver o triglicérides da efusão maior que a sérica, ok? Sempre, então, investigar causas de base, como a gente já falou, nem sempre ele é idiopático, às vezes ele tem uma causa identificada, e o tratamento envolve o tratamento da causa base e a decisão entre fazer ou não a cirurgia. Biotórax, então, é o que quando a gente já vai ter pus, quando a gente vai ter bactéria. Então, a gente tem um histórico de gatos jovens, às vezes, que têm acesso à rua, que brigam. Normalmente, não é obrigatório, tem uma porta de entrada, ok? Essa efusão pode ter um odor mais fétido, mais purulento. Eu vou ter normalmente neutrofilias importantes com desvio. Muitos gatos vão estar febris. E aí, nesses casos, né, além da drenagem, da lavagem, da antibiótico terapia, é interessante a gente tentar direcionar para a cultura para que a gente seja o mais assertivo possível. Ok? Então, esses animais costumam apresentar sinais de infecção, costuma apresentar aí, em casos mais graves já, né, já hipotermia, hipotensão, hipoglicemia, se isso evoluir para um quadro séptico, tá?
E por último, a questão da PIF, né? A PIF nem sempre vai vir esse líquido clássico, mas esse líquido aqui é mais viscoso. Então, se eu falar alguma bobeira, Gi, você me corrige, tá? Eu não atendo PIF, mas PIF causado aí por um coronavírus, normalmente são animais jovens. A gente vai ter aquela coloração que eu mostrei. Não precisa ser só torácica, pode ser abdominal, pode ser bicompartimental, e esses animais podem apresentar sinais em outros órgãos, tá? A gente tem a análise da efusão, então, vai nos ajudar principalmente com a dosagem da globulina. Então, a gente tem uma dosagem normalmente acentuada de globulina, mas não costuma ter uma celularidade tão alta quando tem, ela é mais piogranulomatosa. Esse teste de Rivalta, os estudos mostram que ele não parece ser muito sensível e específico. A maioria dos trabalhos que eu li não indicam fazê-lo. E o PCR da efusão indica que tem o agente, mas não necessariamente a doença. Mas, claro, se eu tenho, né, numa análise de efusão, ele é altamente indicativo. Então, esse aqui é um trabalho mostrando sobre sensibilidade e especificidade do PCR da efusão, mostrando aí uma especificidade relativamente alta, né? Enquanto que o PCR sérico ou plasmático ele não parece ser muito útil aqui para a gente. Então, mostrando esse diagnóstico de PIF. Antigamente a gente falava, né, o PIF era um atestado de óbito e hoje a gente sabe que felizmente a gente já tem aí opções terapêuticas muito bacanas para tratar e com resultados excelentes.